Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Êxodo 37. Sabe, quando a gente abre a Bíblia nesse capítulo, a primeira impressão é que é só uma lista meio técnica, né? Com materiais, medidas, mas olha, eu garanto, é muito mais do que isso. É a história do desejo profundo de Deus de construir uma casa bem no meio da humanidade. E isso já nos joga direto na grande questão que pulsa por trás de cada versículo. Pensa bem, por que um Deus que criou galáxias com uma só palavra se importaria tanto, mas tanto assim, com os detalhes de um móvel de madeira e ouro? O que está acontecendo aqui de verdade? E aqui está a resposta, o coração de tudo isso. Cada grama de ouro, cada detalhe esculpido na madeira, era Deus preparando um caminho. Era Ele construindo uma ponte para que a sua santidade pudesse morar no meio de um povo imperfeito. Era, no fundo, o grande projeto do reencontro. Vamos começar então pela peça mais sagrada de todas, a Arca da Aliança. Gente, não era só um baú. De jeito nenhum. Ela era o símbolo visível do trono de Deus aqui na Terra, o epicentro da sua presença. E a construção dela era cheia de significado. A madeira de acácia, super resistente vinda do deserto, representava a humanidade. Só que ela era toda revestida por dentro e por fora com ouro puro, a natureza divina. E em cima dela, uma tampa muito especial, o propiciatório, com 2 querubins que são os guardiões da santidade, todos feitos de uma peça só de ouro. E o nome dessa tampa, propiciatório, é a chave para a gente entender tudo. A palavra vem de expiação, de cobrir. Era literalmente o lugar da misericórdia. Era ali o ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. O lugar exato onde a misericórdia vencia o julgamento. Essa imagem resume uma teologia de uma profundidade incrível. O teólogo Matthew Henry percebeu que o propiciatório, a tampa da misericórdia, ficava fisicamente em cima das tábuas da lei que estavam dentro da arca. E a conclusão dele foi poética e poderosa. A misericórdia cobre a lei. E o que tinha dentro da arca era basicamente um resumo da aliança de Deus com seu povo. As tábuas da lei representavam a sua justiça. O pote com maná, a sua provisão de cada dia. E a vara de Arão, que floresceu milagrosamente, a autoridade sacerdotal que ele mesmo escolheu. Justiça, provisão e autoridade, tudo guardadinho ali, no coração da sua presença. Agora, saindo um pouco do epicentro da presença de Deus, a gente encontra outros móveis que eram essenciais lá no lugar santo. O capítulo até menciona o altar do incenso, mas o nosso foco agora vai ser em 2 itens que ensinam como viver ali. A mesa, que fala de comunhão, e o candelabro, que fala de luz. Primeiro, a mesa. Sobre ela ficavam 12 pães sempre frescos, um para cada tribo de Israel. Era o chamado pão da presença. Um lembrete visual constante de que todo o povo vivia diante de Deus e era sustentado por ele. Não era uma refeição qualquer, era um símbolo de comunhão perpétua. E do lado da mesa, a única fonte de luz que existia ali, o candelabro de ouro, a menorá. Uma obra de arte simplesmente espetacular, feita de uma única peça de ouro maciço, com 7 braços que iluminavam todo aquele ambiente sagrado. E o design dele, não era nem um pouco aleatório. Ela era toda esculpida no formato de uma amendoeira. Mas por quê? Porque lá em Israel, a amendoeira é a primeira árvore a desafiar o frio do inverno e florescer, anunciando que a primavera chegou. Ela é um símbolo de despertar, de vida nova. Que imagem fantástica, não é? A luz que vence a escuridão no tabernáculo tem a forma da vida que vence a morte. Agora que tal a gente descobrir alguns tesouros e segredos que ficam meio escondidos nos detalhes desse capítulo? São fatos que revelam a dimensão gigantesca desse projeto. Para se ter uma ideia, só o candelabro foi feito com talento de ouro. Isso dá mais ou menos 34 quilos de ouro maciço. Já parou para imaginar o valor, o peso, o sacrifício envolvido nisso? Era uma declaração muito poderosa. A presença de Deus vale mais do que qualquer riqueza que a gente possa imaginar. A técnica que eles usaram para fabricar também revela algo divino. O texto diz que o ouro foi batido. O que isso significa? Que os artesãos que foram capacitados pelo próprio Espírito de Deus pegaram um bloco sólido de ouro e foram martelando, moldando, até ele virar o candelabro, sem solda, sem emenda, uma peça única, contínua e perfeita.
E até a construção dos querubins gerou um debate super interessante lá nos primeiros séculos da igreja. Alguns achavam que eram peças separadas colocadas sobre a tampa. Mas o texto original em hebraico é bem claro. Eles eram uma peça só com a tampa, martelados a partir do mesmo ouro. De novo, a ideia da unidade perfeita sendo reforçada em cada detalhe. Bom, até agora a gente viu os símbolos, as sombras, mas o tabernáculo era como um grande mapa profético. Então, fica a pergunta: para onde esse mapa aponta? Como tudo isso que foi construído há milênios lá no deserto se conecta com a gente hoje? A resposta é uma pessoa. E essa conexão é simplesmente brilhante. A arca que simbolizava a presença de Deus aponta direto para Cristo, que tabernaculou entre nós. A mesa com o pão da provisão aponta para Jesus, que é o pão da vida. E o candelabro, a luz de Deus, aponta para aquele que declarou: Eu sou a luz do mundo. O apóstolo João, quando escreve seu evangelho, diz que Jesus habitou entre nós. Só que a palavra que ele usa no grego original é skinosen. E sabe o que ela significa literalmente? Armou sua tenda ou tabernaculou. Ou seja, Jesus se tornou a arca da aliança viva, a presença de Deus em carne e osso. A mesa com aqueles 12 pães era uma promessa de sustento. E Jesus cumpre essa promessa de forma definitiva quando se declara o verdadeiro pão da vida, o único alimento que pode de fato satisfazer a fome mais profunda da alma humana. Lá dentro do lugar santo não tinha janela. A única luz que existia vinha do candelabro. Se ele se apagasse, a escuridão seria total. Jesus usa essa imagem poderosíssima para se revelar como a única e verdadeira luz espiritual para o mundo que vive em trevas. E tudo isso nos leva à aplicação final dessa história, ao encontro que vai além do ouro e da madeira e chega até nós, aqui e agora. Para onde será que se moveu a presença de Deus? A pergunta, então, se torna inevitável. Se aquela tenda no deserto era uma sombra e Cristo foi a realidade encarnada, onde Deus escolhe habitar hoje? A resposta do Novo Testamento para isso é, ao mesmo tempo, chocante e gloriosa. O lugar do encontro não é mais um prédio, é um povo. A gente entende que o plano de Deus, desde o comecinho, nunca foi morar em estruturas feitas por mãos humanas, mas sim dentro dos corações que Ele mesmo resgatou. E assim, a jornada que começou com um projeto de arquitetura lá no deserto do Sinai encontra o seu destino final. A tenda de ouro e madeira se transformou num templo vivo, de carne e osso. O tabernáculo virou gente.